Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre Donald Trump e África do Sul, em que a África do Sul criou uma lei que permite que o governo recupere as terras que foram roubadas durante o apartheid, isso no século passado, mas Donald Trump e Elon Musk não gostaram da decisão, lembrando que Donald Trump é presidente americano, branco, e Elon Musk é sul-africano, nasceu na África do Sul. Agora vamos discutir se ele é sul-africano ou não. Isso é uma outra conversa, mas ele nasceu na África do Sul, ele é filho do apartheid, beneficiou do apartheid, e Elon Musk também não gostou dessa nova lei na África do Sul que tira as terras dos homens brancos, filhos do apartheid, e dá novamente para o governo para o povo. Lembrando que nessa fase do campeonato na África do Sul, maior parte das terras se encontram nas mãos dos brancos em vez dos nativos. Esse roubo aconteceu no século passado e permanece até os dias de hoje. E o que foi que o Trump fez? Trump cortou ajuda para a África do Sul. Então, os sul-africanos recebiam todos os anos por aí mais de 400 milhões de dólares em ajuda do governo americano, e o Trump foi lá e cortou essa ajuda para a África do Sul. E nessa fase do campeonato estamos agora numa fase de tensões muito fortes entre a África do Sul e também os Estados Unidos da América. Mas antes aqui de eu entrar e falarmos aqui do nosso vídeo principal, eu vou pedir que você se inscreva aqui nesse canal. Estamos aqui a fazer uma série de vídeos seguindo passo a passo a governação do Trump. Estamos aqui a seguir passo a passo os efeitos das sanções e como é que tudo isso vai impactar o continente africano. Então se inscreva aqui para ajudar no crescimento do nosso canal. Também aqui para ajudar no engajamento aqui desse vídeo, peço que você comente aqui embaixo: olá Euclides. Comenta aqui embaixo: olá Euclides. Porque quando você comenta olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos e vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo olá Euclides, ajude no engajamento e no crescimento do nosso canal. Tamo juntos, bora entrar no nosso vídeo principal. A África do Sul, desde o século passado, que os pretos na África do Sul não têm mais posse das suas terras. Nos dias de hoje, pelo menos mais de 80% das terras da África do Sul se encontram nas mãos dos brancos. Isso sem falar das terras aráveis. Então, no século passado, por causa do apartheid, a África do Sul, mais ou menos em 1913, eles criaram uma lei de expropriação de terras dos nativos. Então, os pretos na África do Sul, que são os nativos de qualquer etnia, atenção, tinham as suas terras, mas os brancos chegaram e criaram uma série de leis, criaram uma série de tratados, sem contar com a violência. Atenção, porque aquilo foi de maneira violenta também. Muitos sul-africanos perderam a vida, não estavam a aceitar terem suas terras roubadas, ninguém aceitaria, né? Eles foram mortos e os brancos na África do Sul roubaram as terras. Foi tanta terra roubada na África do Sul que no final do século passado, por volta lá no fim do apartheid, né, mais de 80% da terra da África do Sul estava nas mãos dos brancos, que não são nativos. Atenção, vamos a falar de britânicos, holandeses, alemães, qualquer uma outra nacionalidade europeia, menos sul-africanos ou os pretos. Porque a lei do apartheid era uma lei que segregava, separava os brancos dos pretos. E os pretos eram obrigados a viverem em favelas, como no Soweto, o que acontece até os dias de hoje. Isso tudo impacta muito o povo da África do Sul. E eles estavam, claro, a lutar já do século passado para recuperarem as suas terras. E quem poderia fazer essa recuperação seria o Nelson Mandela. Mandela que tinha que recuperar, mas não aconteceu com Mandela. Eu aqui já fiz um vídeo a explicar se Mandela é traidor ou não é traidor. Então procura aqui no meu canal, Euclides Manuel Nelson Mandela. Você vai encontrar meu vídeo a falar sobre Mandela, se ele é traidor ou não por causa disso. Esse é outro tema para que eu já falei num outro vídeo. Mas o certo é que os sul-africanos não recuperaram essa mesma terra. Mas os sul-africanos recuperaram o poder político. Eles não têm o poder econômico, que até hoje ainda está nas mãos dos brancos, mas eles têm poder político. Por eles terem o poder político, eles decidiram criar uma nova lei, no princípio desse ano, que permite que o governo recupere as terras que estão nas mãos de outras pessoas. Então, não especificam que pessoas são essas, né? Porque qualquer pessoa pode ter uma terra, mas
maior parte das terras na África do Sul se encontram nas mãos de brancos. Então, essa lei permite que o governo tire a terra das mãos dos brancos se considerar que essa mesma terra pode ser melhor usada para fins, digamos assim, coletivos, porque muitas das terras na África do Sul que estão nas mãos de brancos não estão a ser usadas. Estão lá paradas, o valor está a aumentar todos os anos, porque é real estate, né? É valor imobiliário, mas não estão a ser utilizadas. E muitos sul-africanos querem utilizar essas terras para cultivo, para fazer indústria, para habitação, e eles não conseguem, simplesmente porque mais de 80% das terras na África do Sul, até os dias de hoje, ainda estão nas mãos dos brancos. Imagine, até os dias de hoje, mesmo depois da colonização e da independência, em Angola, mais de 80% das terras nas mãos dos portugueses, ou em Moçambique, mais de 80% nas mãos dos portugueses, ou no Brasil até, imagine. Então, tudo isso é algo muito, mas muito complexo. E não é que isso não beneficia em nada a população, mas o certo é que o governo criou uma lei na África do Sul que visa corrigir desigualdades históricas na posse de terras decorrentes do apartheid, permitindo ao governo expropriar propriedades em determinadas circunstâncias com compensação nula, quando for do interesse público. Então, se o governo tirar essa terra nas mãos dos sul-africanos brancos, pode ser em compensação nula, porque muitas dessas terras também foram roubadas sem compensação. Estão a perceber? Então, o governo pode recuperar as terras na África do Sul sem pagar nada aos seus próprios donos. E claro, os brancos na África do Sul não estão a gostar nada disso. Isso é uma coisa que já devia ser feito há bastante tempo. O governo está a tentar agir agora, mas os brancos não estão a aceitar. E a expropriação sem compensação é considerada apenas em casos específicos, como terras abandonadas ou improdutivas, e após tentativas fracassadas de negociação com os proprietários. Lembra-se que eu falei que muitas dessas terras não estão a ser utilizadas. Por quê? Porque é muita terra mesmo, pessoal. É mesmo muita terra. A África do Sul é quase o tamanho de Angola, não tem assim tanta diferença. Então, imagine que a maior parte das terras da África do Sul estão concentradas num grupo de apenas 10% da população, que é a população branca na África do Sul. E essas mesmas terras não estão a ser utilizadas porque é mesmo muita. Por mais que os brancos na África do Sul tenham as suas fazendas, as suas indústrias, tenham muita coisa lá, eles são apenas 10% e não conseguem utilizar toda aquela terra. Só nós em Angola, mais de 30 milhões de pessoas, não conseguimos utilizar a terra que nós temos. Imagina na África do Sul, em que um grupo apenas de pessoas brancos, de apenas 10% da população, não conseguem utilizar toda aquela terra. É impossível, pessoal, é impossível utilizar mesmo toda aquela terra. Então, pelo motivo de ter muita terra improdutiva que não está a ser utilizada, o governo criou essa lei que permite que o governo pode expropriar a terras que não estão a ser utilizadas. E se a terra for muito produtiva e não haver negociações com o proprietário, o governo pode recuperar essa terra sem pagar nada. No meu ponto de vista, o governo deveria recuperar todas sem pagar completamente nada. Por quê? Porque essas pessoas não é propriedade delas. Atenção, essas terras não foram compradas. As terras dos brancos na África do Sul, eles não compraram essas terras. São terras roubadas no tempo do apartheid. Expropriaram os pretos que tinham as terras na África do Sul, não pagaram nada. Houve um roubo sistemático de terras na África do Sul. E, do meu ponto de vista, já que aconteceu na África do Sul, que aconteceu em Angola e também em outros países africanos, onde os governos recuperaram as suas terras, tomaram posse e os seus antigos donos, nesse caso, foram expropriados e voltaram para os seus países de origem. É isso que tem que acontecer também na África do Sul. Mas continuando aqui, isso, claro, criou uma reação muito, mas muito feia em relação a Donald Trump, o novo presidente americano. Então, Trump não gostou dessa decisão. Por quê? Porque isso abre um precedente muito feio também para os Estados Unidos da América. Lembrando que nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa que aconteceu na África do Sul. E tem que os brancos foram lá, mataram os nativos e pegaram as terras, que também aconteceu na África do Sul. E tem um outro detalhe.
a África do Sul é um país que faz parte da Aliança BRICS, que já vamos chegar lá daqui a pouco, que também agrava ainda mais as reações do Trump. Mas continuando aqui, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusou a África do Sul de confiscar terras e tratar certas classes de pessoas muito mal, referindo-se presumivelmente a proprietários brancos, claro. Ele está falando especificamente disso, sem dúvida nenhuma. Trump anunciou a suspensão de todo o financiamento futuro para a África do Sul até que uma investigação completa seja conduzida. Ou seja, Trump removeu toda a ajuda para a África do Sul, que era anualmente, ou está estimado anualmente, mais de 400 milhões de dólares, até que os sul-africanos removam essa lei. Ou seja, Trump está a fazer braço de ferro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ramaphosa até agora tem tido postura, eu estou gostando da postura dele, não está a baixar a cabeça. Tomara que não baixe, os sul-africanos têm que recuperar as suas terras. Essa é uma tarefa para ontem. Mas continuando aqui, além da própria África do Sul, temos também o Elon Musk. Elon Musk, que vocês sabem, é o homem mais rico do mundo. Mas Elon Musk, além do dinheiro, agora também trabalha no governo, porque ele foi o indivíduo que mais financiou na campanha do Trump em termos individuais. Atenção, teve aí muitos PECs que gastaram também milhões e milhões, mas em termos individuais, o maior doador para a campanha do Trump foi o Elon Musk. E ele agora trabalha também no governo americano. Ele está trabalhando como conselheiro para o governo americano. E o Elon Musk também não gostou dessa nova lei. Por quê? Porque essa nova lei vai tirar terras do pai e da família do Elon Musk, que também são sul-africanos. Elon Musk, lembrando, ele nasceu na África do Sul, cresceu na África do Sul, beneficiou do apartheid e só se mudou para o norte da América quando ele tinha 18 anos para fazer universidade no Canadá. Depois foi para os Estados Unidos da América. Então, o próprio Elon cresceu beneficiando-se do apartheid. A sua riqueza começou com a expropriação do apartheid, de terras do apartheid. Ele sabe o quão valiosas, mais do que ninguém, são as terras da África do Sul. Então, ele sabe que essa expropriação de terras vai tirar terras da família dele. Claro, ele não gostou nada disso. E como ele sendo conselheiro do Trump, ele está, claro, a passar mensagem para o Trump, para criar essas sanções, e ele está falando também abertamente nas suas contas do Twitter, nas suas redes, o quão ele é contra essa nova lei. Claro, essa lei vai tirar terras dele, da família dele, que até os dias de hoje continuam como grandes proprietários lá na África do Sul. É bom lembrar que o Elon Musk não é o primeiro milionário na família dele. A família dele, principalmente da parte paterna, já beneficiam da parte dele já há bastante tempo, pessoal. Eles já são ricos, lá explorando já as minas de esmeralda, ouro e terras na África do Sul já há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, Elon Musk não é nem um segundo milionário na família dele. Ele até, inclusive, tem um primo que é um dos homens mais ricos na África do Sul. Isso tudo por quê? Porque eles são donos das terras, são donos das indústrias que beneficiaram tudo isso desde o tempo do apartheid. Isso é inegável. Isso é completamente inegável. Mas pronto, o Elon Musk chamou os africanos de racistas e tantos mais. E ele está a chorar lá com o Trump, para o Trump criar aí sanções e tudo mais. Mas o certo é que, além dessas terras, o próprio Elon também tem uma certa mágoa do governo da África do Sul. Por quê? Porque o Elon Musk, ele quer que a sua empresa, a Starlink, aquela empresa dele de satélites, que fornece internet via satélites, seja aceita na África do Sul. O governo da África do Sul não está a aceitar a empresa dele Starlink. Por quê? Porque na África do Sul, no final do século passado, ou princípio desse século, já não lembro mais tão certo, acho que foi mesmo em 96, 94 ou 96, uma coisa assim, os sul-africanos, eles criaram uma lei que obriga que as empresas de telecomunicações tenham pelo menos 30% da sua staff pretos.
Então, os donos das empresas de telecomunicações, pelo menos 30% têm que ser pretos. Por quê? Porque eles naquela época estavam saindo do apartheid em 1994. Eles queriam criar agora riqueza também para os pretos na África do Sul. E eles criaram uma lei que obriga que toda empresa de telecomunicação na África do Sul tenha pelo menos 30% de proprietários pretos. A Starlink de Elon Musk não tem essa métrica. 30% da Starlink não são pretos. Então, por causa disso, a empresa dele, de internet via satélite, está a ser rejeitada na África do Sul. E ele está com essa mágoa até os dias de hoje e agora está também a descontar nessa nova lei que o governo da África do Sul criou para recuperar as terras que foram roubadas no tempo do apartheid. Então, vamos ver como é que tudo isso está a jogar agora na África do Sul. E o que nós temos aqui é o governo, né, da África do Sul a ser resiliente. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que a lei não é um instrumento de confisco, mas sim um processo legal que garante acesso equitativo à terra conforme a Constituição do país. Ramaphosa expressou disposição para dialogar com o governo dos Estados Unidos da América para esclarecer a política de reforma da reforma agrária e abordar questões de interesse bilateral. Claro, Ramaphosa quer negociar, mas no final do dia Trump não vai querer ouvir, porque o que Ramaphosa vai falar vai ser completamente contra aquilo que o Trump quer ouvir, que é dar ou permanecer as terras na mão dos brancos. Isso não pode acontecer na África do Sul. E até os dias de hoje, infelizmente, os sul-africanos são afetados, porque a maior parte das terras do seu próprio país não está em suas mãos. Imagine, no nosso próprio país, Angola, mais de 80% das nossas terras não são nossas. Então, que país é esse que nós temos? Vamos perceber? Se país é mapa, mapa é terra, terra é solo. Se nós não temos a nossa própria terra, quer dizer que nós não somos donos do nosso próprio país. Estão a perceber o paradoxo de tudo isso? Então, os sul-africanos, essa tarefa é para ontem. Tem todo o meu apoio. Tem que recuperar as suas terras o mais breve possível. E eu sei que eu tenho dívida convosco, porque há um vídeo que eu tenho que fazer comprovando que a África do Sul é o país mais pobre de África. Eu vou gravar esse vídeo, podem contar, vou gravar esse vídeo, mas hoje vamos falar sobre as terras na África do Sul. Eu quero ouvir a tua opinião sobre essa nova lei que foi criada na África do Sul. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. Você também acha, né, que sul-africanos devem ou não recuperar as suas terras? Comenta, eu quero ouvir a tua opinião. E também, o que você acha da reação do Trump de remover ajuda para a África do Sul, para os sul-africanos continuarem com as terras nas mãos dos brancos? Quero ver a tua opinião, também comenta aí embaixo e partilha esse vídeo, né? Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, mais pessoas terem conhecimento de que Donald Trump é contra essa nova lei que se criou na África do Sul, em que os sul-africanos querem recuperar as suas terras das mãos dos brancos. Se inscreva aqui e me siga, porque estamos aqui a fazer uma série de vídeos sempre seguindo essa nova era do Trump e também os seus efeitos no continente africano. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.